tem que ser diferente. Número 2, responsabilidade com testemunho. Muito importante isso. Cuidado com o seu testemunho. Olha o verso 5 a 7, aí na Bíblia. Você nota que agora a criança, ela deixa de ser o foco do exemplo, mas ela se torna o foco do que Jesus quer, de quem Ele quer alcançar. Quem recebe uma dessas crianças, agora falando do mundo aí fora, que precisa de Jesus, do crente novo, está me recebendo. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço do que afogar por dentro do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas acontecem. A segunda característica que Deus espera de nós é essa responsabilidade com os mais fracos. Irmãos, cuidado com o nosso testemunho. Cuidado com a forma que a gente vai viver aí fora. A gente tem que ser diferente. Se a gente diz que vai pagar, a gente tem que pagar. Se a gente diz que vai fazer, a gente tem que fazer. Se a gente diz que é crente, a gente tem que viver como crente. Jesus disse, se a gente não vive como crente, a gente está causando tropeço, escândalo às pessoas. Número 3, renúncia própria. Se a gente é crente, a gente tem que aprender a renunciar. E eu podia gastar muito tempo aí. Hoje é só a introdução da série de mensagens. Novamente, pense a hipérbole. Pense em Jesus agora usando o exagero. Ei, se a tua mão, o teu pé fizerem você tropeçar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezar um desses só pequeninos, pois eu lhes digo que se os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Como parte do caráter cristão, o crente deve estar disposto a abrir mão de tudo para não comprometer o nosso testemunho. Às vezes, irmão, significa que a gente tem que ficar calado. Às vezes significa que a gente tem que sofrer o dano. Mas as pessoas sabem que você é crente. Crente não é sinônimo de bobo. Crente é sinônimo de servo de Jesus. E vai acontecer momentos em que a gente vai ter que comer calado, e que a gente vai entregar para Deus e falar, Senhor, vinga, a vingança é tua. Eu vou simplesmente orar e vou confiar que tu vais ser a minha justiça. Eu acho que o nosso problema é que a gente quer buscar a justiça com as nossas próprias mãos. E Jesus está dizendo, se você é crente, você tem que renunciar. Está disposto a abrir mão de um membro do corpo, Jesus está dizendo isso. Ou seja, está disposto a fazer qualquer coisa para salvar o seu testemunho. A gente vai sair aí fora essa semana. A gente vai estar pregando para as pessoas. E Jesus está dizendo, mais importante é a vida que você vive. Mais importante é a vida que eu vivo. Eu oro que essa série de mensagens possa desenvolver em nós uma igreja, um grupo de pessoas honestos e íntegros. Porque quando as pessoas falarem assim, olha, é membro da igreja Mensagem de Paz, pode emprestar porque esse paga. É membro da igreja do Senhor, pode confiar, porque o que ele fala, ele faz. Próxima coisa que Deus quer de nós, número 4. Paixão pelos perdidos. O crente que não tem paixão pelos perdidos, alguma coisa está errada. Verso 11 a 14, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Quarta característica que Deus diz que nós temos que ter como crente é uma paixão tremenda pelos perdidos. Se a gente não tiver essa paixão pelos perdidos, nós não estamos fazendo nosso trabalho como crente. Então, caráter cristão não é só viver uma vida para agradar a Deus, é viver uma vida para alcançar os homens para Deus. E a minha pergunta é a seguinte para mim e para você.
Que tipo de vida que eu e você vivemos? Que tipo de vida que você vive lá fora? Que as pessoas vão olhar e dizer assim, olha, eu quero ser como essa pessoa. Se você chegar para um não crente e falar assim, olha, se você aceitar Jesus, você vai ter uma vida como a minha. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, eu quero. Ou Deus me livre. Ou como diz o outro, cruz credo. Sério. Se alguém chegar para você e você falar assim, olha, sirva Jesus para você ter a alegria que eu tenho. A alegria que você tem? Só vive reclamando. Só vive murmurando. Venha para a minha igreja. Aquela igreja que só vive falando mal? Venha ouvir o meu pastor. Aquele que você sempre fala dele. Irmãos, preste atenção. O que Jesus está falando é muito sério. Ele está dizendo o seguinte, se não pelos perdidos, vale a pena você ficar calado e viver uma vida cristã. Número 5. O que Deus espera de mim? Ainda em Mateus 18, submissão à disciplina. Se seu irmão pecar contra você, verso 15, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, nós falamos sempre isso. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Eu creio que, no contexto de ética cristã, aí está dizendo o seguinte, se você é crente, seja submisso à disciplina. Primeiro, sobre a disciplina de Deus. Quando Deus resolver qualquer coisa que vá contra o que você quer, em vez de reclamar, diga, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Tu controla todas as coisas. Aí o que a gente age? A gente age como o mundo age. O mundo, quando não recebe o que ele quer, fica, às vezes, se levantando contra Deus. A gente não pode ser assim. Ser submisso à liderança que Deus colocou na nossa vida, seja na igreja, seja o nosso patrão, tem que haver diferença. A gente tem que viver uma vida diferente se a gente é cristão. Isso tem a ver com caráter. Então, se a gente age lá fora, em submissão, e a gente diz que é crente, a gente não está dando testemunho. Próximo, Jesus diz, em comunhão com os irmãos e na igreja, versos 19 e 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Se é crente, está na igreja. Eu acho que essa passagem é tão linda, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, não diga para mim que você é crente se você não está junto com seus irmãos em comunhão. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que ficam 2, 3, 4, 5 domingos sem vir à igreja. Isso é sintoma de problema espiritual. E eu sei que a gente tem razão para tudo. Não, eu tive que mudar, eu tive que não sei o quê. Acontece uma vez ou outra, mas se está acontecendo todo domingo, é sintoma que o nosso caráter cristão não está bem. Alguma coisa não está legal. Porque crente quer ficar na casa do Senhor. Crente quer ficar junto com seus irmãos, quer orar junto, quer adorar junto. Individualismo é contrário ao caráter cristão. E para terminar, nessa introdução dessa série, eu não vou ler para vocês os versos 21 a 35, que é a capacidade de perdoar. Pedro vem para Jesus e pergunta, Senhor, até quando meu irmão vai pecar contra mim, eu vou perdoar? Até 7 vezes? Jesus diz, não, 70 vezes 7.